A gente também tem a nossa versão deturpada da história do Nerdcast, né? Porque segundo né, a nossa versão, Dom Pedro I acabou com as revoltas de Santos numa cena na praia, falando chalaço, segura minha camisa, enterrando a cabeça da galera na areia dura de Santos. Né? A versão mais deturpada ainda é sobre Santos Dumont, né? Nem lembro, cara. Mas assim, então, tem inclusive uma história que diz que ele não desceu da árvore antes, não era por causa do champanhe. Mas pelo uso que ele fez a garrafa do champanhe. Não fala isso. É piada, gente, piadinha morreu. Mas ao contrário da Zagal, você respeita a memória de Santos Dumont, né? Mas assim... Caraca, eu respeito também, é uma atitude ousada. Diga de respeito, cara. Mas olha só, então, assim, ninguém espera que você esteja recontando uma história. Você tomou liberdades criativas nessa história. Eu tomei algumas liberdades, na verdade, muito mais na forma do que no conteúdo. Porque é muito interessante ver como as pessoas que realmente conhecem a história, sabe, especialmente historiadores, professores de história, que pegam um livro e leem. Eu já vi isso de um professor falando, tá perfeito, foi exatamente isso que aconteceu. É mesmo? Mesmo que no livro tenha animais mecânicos, tenha toda uma parte mais lúdica, de fantasia, né? A questão principal da história de como se deu a abolição dos escravos, como foi a queda da monarquia, como foi a criação do avião, tá tudo lá, sabe? É só você abstrair um pouquinho da história, sabe? Que você vai saber como realmente aconteceu. Uhum. É bem interessante que eu recebi um e-mail de uma menina de 15 anos, falando mais ou menos assim, tipo, cara, acabei de fazer uma prova, sobre o segundo reinado, não sabia nada, sabe? Eu li o seu livro, tipo, eu não sei, cara. Fala assim, começa com a parte dos animais mecânicos. Mas a gente recebeu um e-mail de um cara que tirou 10 na prova porque eu vi o Nerdcast. Ah não, volta e meia rola. E na resposta dele tinha inclusive assim, uma merda foda. Mesmo assim ele tirou 10, cara. O cara fica escutando o Nerdcast da Nessa, né, cara? O professor não vai ficar assim. Por que, mano? Tá boa a resposta aqui, Dudu. Ele tirou 10, eu fiquei pensando. Que bom. Mas eu quero saber o seguinte. Você tem um histórico de escrever literatura infantil juvenil. A Última Princesa, quando eu vi a capa, eu pensei, parece um livro para meninas, jovens meninas. Mas não é um livro só para meninas. Não é. Eu acho que ele é um livro para toda a família. Mas essa questão da feminilidade da capa foi bem proposital mesmo. Até por conta dos elementos que eu tinha que mostrar, né? Como, por exemplo, ela está segurando uma camélia, né? Que foi o símbolo da luta pacífica pela abolição, sabe? Ela é uma princesa, ela foi a última princesa do Brasil, sabe? Então são muitos elementos que conspiram para que a capa seja mais feminina. Então eu não quis lutar contra isso, sabe? O conteúdo do livro, eu acho que sim, ele realmente agrada a todos os públicos. Mas antes, se você tivesse botado o Santos Dumont montado num animal mecânico, você ia pegar uma galera. Então, e ela também tá chorando de um olho só, né? Sim, ela tá chorando. E é muito engraçado, porque quando eu e o Matheus, que é o artista, a gente estava fazendo a capa, né? Assim, eu também ilustro, sabe? E eu sei o quanto é difícil você ouvir uma coisa do tipo... Eu queria que esse desenho fosse alguma coisa entre o alegre e o triste, sabe? Sim. Deixa eu saber como expressar isso. Mas o que eu queria pra capa, que eu pedi pro Matheus, foi algo como... Putz, Matheus, desculpa, cara, mas eu queria, tipo assim, uma saudade meio triste nessa capa, saca? Uhum. Aí a gente tava falando por Skype, né? Tipo, eu ouvi um silêncio assim. Aí beleza. É porque o choro de um olho só, vocês sabem, ele é emblemático. Ele não é só um choro. Existem várias situações em que a pessoa chora de um olho só.
Né? Então, por exemplo, a gente teve um Nerdcast que a gente gravou com o pessoal do Matando Robôs Gigantes que eles contaram essa história, né? O pai estava com o filho no metrô e aí o filho falou assim: pai, sabia que agora o Naruto tem 7 rabos? Aí o pai: ah, é, meu filho? Que bom. Aí o pai vira, chora de olho só. Essa é a situação, entendeu? Tem várias situações, né? Se vocês quiserem ver o filme chamado 7 Gatinhos, vocês vão ver também, né? Numa situação de chorar de olho só. Mas é emblemático, né? Ele mostra esse conflito de emoções, né? Tipo, eu amo, mas ao mesmo tempo... Exato. Saudade. Até porque quando a Princesa Isabel e a família real saíram do Brasil, eles não saíram por uma vontade popular, muito pelo contrário. Quem mais queria eles aqui era o povo, né? Mas os políticos, principalmente os fazendeiros, era quem mais queria a República. Tá, mas ela saiu depois da história da Lei Áurea, etc. Um ano depois. Um ano depois. E ela morou quanto tempo? 30 anos. 30 anos, mais 30 anos. E nesses 30 anos houve alguns movimentos tentando trazer tanto ela quanto a família real de volta, mas eles simplesmente se negaram. Falaram, não. Por quê? Pô, eles estão em Paris, mano. Eu acho que seria legal a gente ter uma família real. Não, eu também acho. A gente tem, né? Ah, mas não tá ativa, né? Não tá aposentado. Olha aí o microfone. Mas eles estão aí, não, mas por favor, alô? Como é que é o final? Tem plot twist? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está trabalhando num outro projeto que está dando microfonia. Que também é sobre a história do Brasil. Ah, sim. E nesse projeto, vários fatos históricos legais ficaram de fora porque não dava para contar a história com toda aquela informação. Porque tinha que ser a versão mais deturpada da história do Brasil ever, né, cara? Mas aí minha pergunta voltando para a Última Princesa. Tem coisas legais, fatos inusitados da história que acabaram ficando de fora porque não coube no livro? Eu acho que não teve fatos, digamos, legais. Houve algumas coisas importantes, né, que eu tive que deixar de fora, como, por exemplo, os irmãos que ela perdeu durante a infância, sabe? Porque, assim, ela não era a filha mais velha. Antes dela, houve mais 2. Né? Mas eu não podia, sabe, ficar contando como morreu o primeiro, depois como morreu o segundo, depois como ela havia se tornado princesa, né? Então, algumas coisas eu dei uma condensada, né? Que mais? Teve... acho que um pouco das maquinações políticas, né, que existiam na época. Eu tentei dar uma cara um pouco mais palatável, mas acho que a história principal e os fatos mais importantes estão todos lá. Legal. E qual foi a maior dificuldade? Você teve bloqueio criativo durante o processo de escrever? Todo autor tem? Muito legal essa pergunta, porque todo projeto... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Mas é verdade. Porque todo projeto que eu faço, todo texto que eu escrevo, eu sei que durante alguma parte do processo eu vou pensar em desistir. Tipo, eu vou bater numa barreira muito forte. Eu vou até me questionar se eu estou fazendo a coisa certa. Será que Cara, vale? Será que dá em alguma coisa? Não? Absolutamente todos os meus livros, todas as histórias que eu escrevi, sabe? Eu sempre bato nessa barreira e justamente por saber que eu vou encontrar com ela, eu tento ignorá-la e seguir em frente, sabe? Então, a Última Princesa teve sim essa dificuldade. Acho que até em mais de um capítulo, mais de uma ocasião, né? Uma coisa muito difícil foi trabalhar com personagens sem nome, sabe? Porque se você está escrevendo uma forma muito longa, né? Sei lá, um diálogo muito longo entre 3 pessoas, você sempre tem que ficar lembrando quem está falando o quê, sabe? E ninguém tem nome, é muito difícil, sabe? Você tem que, às vezes, achar sinônimos, né? Você usa os pronomes, você então, por exemplo, o Santos Dumont, ele não tem nome. Não era Alberto? Ele é o único que tem nome. Tem o nome, Alberto. Tem nome, Alberto. Aí você tem que procurar, por exemplo, chamar de o inventor. O inventor, o cara do bigode. Justiceiro. Deixa mais simples, justiceiro, então... Hein? Não? Não entendi. Você tá muito fundo dessa piada.
Não, deixa, melhor não. Mas então, por exemplo, a princesa tinha uma irmã, né? Que também era princesa. E era a irmã da princesa. Aí a princesa falou pra sua irmã. E a irmã respondeu, não sei o quê, sabe? Mas, pô, você deu o adjetivo dela, tipo, o nome fictício ali, irmã? Ela ficou irmã caçula. Irmã caçula? Então foi muito difícil criar situações mais longas com... Tipo... Não, pior, tem uma hora que é o casamento delas, que elas casaram mais ou menos na mesma época, né? E, aliás, é uma história bem interessante, que o Dom Pedro II, ele arranjou o casamento delas, né? E apresentou uma para cada príncipe. Mas uma se apaixonou pelo príncipe da outra. Olha só! E aí elas pediram para o Dom Pedro II fazer Pra trocar? Pra trocar. Ela falou, tipo, papai, não gostei. Provei e não gostei. E aí, trocou? Trocou? Isso aconteceu mesmo? A família real. Nossa, É o que a gente tá e perdendo. foi muito difícil escrever esse livro. Por quê? Porque eram 2 princesas sem nome e 2 príncipes sem nome. Putz. Então a princesa se apaixonou pelo príncipe, mas não era o príncipe da princesa, era da outra princesa. Por sua vez era apaixonada por outro príncipe. Então acho que demora pelo nome na cabeça, mas eu consegui. Excelente. Príncipe número 1, príncipe número 2. Fácil, né? Sim, foi difícil. Cara, você não pede minha ajuda? É foda. Porra, apelido é comigo, cara. Tupetinho, franjinha, fácil, cara. Peitudinha, bundudinha. A princesa bunduda, a princesa peituda. É um livro para a família brasileira. Tupetinho e franjinha. Decotinho. Decotinha, merda aí. Cocotinha. Princesa Cocota. Mas então, o que você gostaria de deixar de mensagem assim em geral sobre a Última Princesa para o público? Eu acho que a principal mensagem do livro, e até que eu estou tentando levar para as pessoas, especialmente estudantes, né, os jovens, é que, cara, a história do Brasil é muito legal. Tipo, muito legal. Isso é verdade. A gente é testemunha por conta dos projetos que a gente está trabalhando. Verdade. E quanto o Nerdcast a gente fez. Assim, a gente descobre coisas que não estão naquele pacote que a gente recebe. Então, mas sabe que você falou da versão deturpada da história? Cara, a gente está fazendo um projeto com a história do Brasil, que a gente não pode dizer mais que isso, que vai apresentar uma versão alternativa, mas ao meu ver, é uma história muito mais fiel à história do Brasil do que a história que é contada nas escolas. Porque descobre-se esses eventos, fatos que estão por trás das cortinas que a gente não conhecia. Pra mim, a versão deturpada é que chega na escola. Isso é muito bizarro, porque a gente sempre se alimentou de cultura americana, inglesa, que seja, né? O nerd. Eu nunca imaginei que a gente pudesse curtir fazer coisas relacionadas à história do Brasil, cara. É verdade. E a gente realmente tá nessa vibe de incentivar, né? E, pô, tem coisas legais que dá pra você conhecer de outra forma e tal. Mas esse livro tem outras mensagens que você tá passando pro público. Eu não sei se você está fazendo piada ou não. Ele tá sempre fazendo Eu tô piada. sempre tentando. Eu tô tentando pescar a realidade dessas palavras. Mas a mensagem que você passa com a Última Princesa é que provavelmente você nunca mais vai escrever Princesas do Mar. E que ele escrevia livros infantis, certo? Sim. E esse é um livro de adolescente, infanto-juvenil. E depois desse, ele está escrevendo coisas pra gente desgraçadas. Sabe, no safe for work. Tipo, Coisas tão fortes que ele vai assinar com um pseudônimo, né? Exatamente. É um pseudônimo, mas vai ser quase um anagrama, na verdade. É um anagrama do nome dele. Porque ele Você quer pode descobrir na hora. evitar assim, vem um pai com um filhinho que quer comprar. Um livro Porque do se o pai vier com um filhinho que você comprar Princesas Mar, tá tudo errado, né? O pai com a filha pra comprar Princesas do Mar. E o que tem mais desse autor, Fábio Abu? Aí ele vai lá no computador, ele não sabe nada, Ele né? bota Fábio Abu. Se tiver um desses dois, fudeu, cara. Qual vai ser o seu pseudônimo? Posso falar? Sim, né? Pode. Vai ser um anagrama com o meu nome, que vai ser Abufobia.
Olha só. Então, assim, não vai ser um segredo de E forma não- alguma. Assim, vocês sabem, todo mundo vai saber, é só para evitar os catálogos, né? Mas ele se transformará em abufobia. E esse nome tem um E significado. dá direitinho, pode escrever que dá direitinho. Fobia. Fobia com Y Y. e... Eles podem botar uma apóstrofe também, né? Pra ficar mais internacional. Tipo... Oh. Aconteceu. Tudo bem, gente? Deixa eu pensar. Tudo bem, cara? Caiu a pressão. Tá bom, senta aí. Medic. Tá tudo bem. Aí, galera! Muito bom. Querem escolar uma água, um sal, Né? um caminhão de sal? Mas fala, minha amor, Última Princesa, está vendo aqui na FNAC, certo? Caraca, você falou do seu nome maldito, o garoto pagou. Não, ele tá bem. Tudo bem, cara? Tudo bem, beleza. Salzinho pra aumentar a pressão. Está vendo aqui, né? Então, galera que quiser comprar, chega. Tô brincando. E agora vamos falar dos próximos projetos? Vamos. São 2 Não. livros. Um a gente só pode falar quadrinhos. E antes que alguém pergunte, Não. Gente, como Rangers não vão voltar. Tem uma fase. Bom, livro 2 vai ser lançado depois. Então, a gente não pode falar agora porque tá mais segundo longe. semestre. Segundo Segundo semestre. semestre. O livro 2 é uma graphic novel, Isso. vai ser lançada sobre a história do Brasil. Ilustrada pelo Harold Stricker, o mesmo que fez aquele abu sinistro com o povo na cabeça. É a história do Brasil mais foda que jamais existirá. Né? O animal. E tem o nosso querido Pedrinho Mão de Martelo na história. Esse é o Mas máximo que a gente pode contar, né? é muito bom. Mas o primeiro livro que a gente vai falar é um livro de contos, certo? Isso. Não é um romance. Deixa eu pôr na nuvem de tags. Olha só, isso o Biabu preparou um negócio legal. Peraí. Que isso, cara? Ah, eu queria. Que é isso? Que foi você? Adiantando. Hã? Eu achei que eu fosse adiantando, mas eu queria dizer que muita gente acha que a Princesa Isabel é uma escola de samba. Não é. Ou então um lugar misterioso para onde vão os ônibus. Tadinho na apresentação. Olha só, eu vou fazer uma piada. É sempre uma véia, né? Ela sempre foi assim. Ali ela tinha 15 anos, né? Caraca, tu esqueceu de toda essa apresentação? Não, é que a gente acabou conversando disso antes. Conversando, falando maldições, apagando criança. Mas essa é a foto histórica do encontro deles, que na minha opinião tinha que estar em todo livro de história e não tá. E o que era essa porra na cara dele? Ela tá com chapéu. Não, essa bola branca. É só pra dizer que eles estão ali. Eu podia fazer stand-up. Né? Pô, tu aí, apresentação maneira que tu Cara, preparou. volta aí uma. Caraca, peraí, volta lá. Volta lá, volta lá. Qual? Não, na outra. Não, aquela tá sentada na cadeira. Essa aqui? Ah, essa aqui é. Caraca, ela morreu que nem o Michael Corleone, cara. Igual. Só falta o cachorrinho ali, Mas tá cara. lembrando o Tolkien também. Né? Parece não, pode crer. Caraca, E ela tinha 30 anos aí. Possivelmente essa é a última foto dela. Última foto. Porque depois ela baixou assim. Mas, Impressionante. Peraí. O que é isso? essa é uma das passagens mais legais do livro, que eu vou até soltar um spoiler aqui para quem não leu ainda, mas no livro o Santos Dumont, o personagem, convida a princesa para jantar na casa dele, e quando ela chega lá, ela se depara com uma escada que sobe até o céu, sabe? Muito, muito, muito alto. E ela vê as nuvens lá em cima. Tava tocando o quê? Tava tocando o quê? E não pegou! Eu não peguei. Que volta. Enfim.
E aí ela sobe lá até as nuvens, onde ela tem esse jantar com ele. Quando as pessoas leem essa passagem no livro, elas acham que é uma grande viagem minha, mas quando era exatamente isso que ele fazia com que as pessoas, como as pessoas jantassem na casa dele, né? Ele fazia elas subirem na escada para poder jantar, porque ele dizia que era assim que elas iam se sentir quando estivessem voando a bordo da máquina dele. Caramba. É muito Você sabe o que é style. isso, né? Você sabe. Mas olha que legal, olha o tamanho da cadeira. É muito É style. que nem você querer ser uma criança, né? Por quê? Cadeira gigante, mesa gigante, fralda, tapa na cara. Não, isso porque essa é a segunda versão desse jantar aéreo dele. Porque a primeira, a mesa e as cadeiras ficavam penduradas por correntes. Olha só, que A gente já brincadeira. fez isso uma vez, lembra? Já. Era o guindaste. Isso, levantava a mesa inteira assim. É. E arrebentou? Hã? Arrebentou? Não. Porque a deles arrebentou. Arrebentou? Eles caíram? Caíram. Cara, que perigo. E aí ele resolveu fazer essa versão mais segura do jantar aéreo. Excelente. Muito bom. Ô, que beleza, eu quero estar ali. Ih, caiu meu garfo. E agora? Não, mas tinha um carinha aí pra ajudar. Não, tinha. Ah, mas é garçom francês, né, cara? Podia usar uma perninha de pau, né? Muito legal, cara. Eu não sabia disso. Bom, Michael. então vamos falar um pouco agora do próximo lançamento, né, de books. Ah, sim. Ele fez uma... Você fez uma... Antes disso, vamos falar. Faz o quê? 2 meses? Foi no carnaval. Foi no carnaval. Carnaval e a Boa me liga, na verdade manda um WhatsApp com um título de um conto Isso. que a gente não vai falar. Que ele deturpou um título já existente. Fez um trocadilho. É. Gente, eu, caraca, perfeito, começa a escrever. E aí, esse conto puxou mais 11 contos com essa temática da nuvem de tags. Você vai botar aqui? Isso. Bote a nuvem. Essa é a nuvem de tags do livro. Vocês veem aqui algumas palavras bem interessantes como zumbis, robôs, demônios, um pouco antagônicas com princesas, fadas, animais falantes. Poesia. O que eu posso dizer sobre esse livro é que uma dessas palavras não está no livro. Não é temática do livro. Isso. E todas as outras estão. Então a brincadeira dele, na verdade, é... Se você tirar uma, qualquer uma que seja, o livro ainda está maldito. Ainda está... É uma virada na carreira do Yabu, tanto que ele vai trocar de nome. Mas é algo muito impressionante. É muito foda, cara. A gente Cada e-mail de escrevi mais um ponto era vou parar tudo que eu tô fazendo para ler agora, sabe? Exatamente. E ele realmente impressionou a gente, porque eu conheço o Abel há muitos anos, né? Na época do Combo Ring. E esse cara É época do Blig. fofinho, né? Fala baixo, não dá pra ouvir. Todo contido. Aí tá explodindo de desgraça. Cara, mas é um talento fantástico que o Yabu tem, a gente não conhecia, a gente apostou e falou, escreve aí. não, tem... Ele disse que nem o microfone do Yabu sumiu. Não é ele que tá subindo. Mas tem um ponto, tem uma passagem que é muito legal, que eu não vou contar, mas que em um momento um personagem bota uma colher de sal na boca, né, pra ter uma reação física. E esse maluco botou uma colher de sal na boca inteira, colher de sopa. Pra saber descrever o Explica negócio. como é que foi, por que Microfone. Tem essa passagem no livro, que é um dos contos, que um dos personagens ele precisa colocar não uma, mas 2 colheres de sal na boca. Né? Não façam isso. Não, É extremamente nem você. perigoso. É perigoso Isso é sim. muito bom, cara, sério. É sério mesmo, tipo, não façam, é desesperador. Porque as pessoas se perigoso. matavam assim. Na China tem gente que se mata assim até hoje. Com Até hoje? 2 colheres de sal. Mas do colher é o quê? Não tem dinheiro nem pra Colher de fazer sopa? na cabeça. Colher de sopa? Colher de sopa. Putz, grila. Tem gente que prefere usar 1 litro de shoyu. De Um litro de... Nossa. É, só pra caramba também.
Mas- você morre. Mas qual era da história da colher de sal? Então, eu precisava descrever as sensações que o personagem ia ter, né? Conforme ele engolia o sal, né? E só tinha um jeito de saber. Eu tentei na Cara, Wikipedia. peraí. Você tá dizendo que 2 colheres de sal podem matar uma pessoa e você arriscou uma? Não, eu não engoli. Ah, bom. Mas se você tivesse assustado, você foi no limite, cara. No fio da navalha. Peguei a colher, tipo, foi engraçado que a minha esposa estava na sala com a nossa filha, né? Ela me viu passando da cozinha, depois me viu voltando com uma colher de sal. Eu fico imaginando o que será que ela pensou, né? E aí depois estava ele lacrimejando. Eu fui até o Com banheiro uva passa seco, né? e eu precisava descrever quais sensações ela ia ter e como isso ia se refletir no rosto dela, né? Como se ela ia lacrimejar, né? Se ela ia vomitar. Então eu fiz isso na frente do espelho, né? E, cara, foi uma das coisas mais horríveis que eu já fiz na minha vida. Tipo, não façam mesmo. Você sente os grãos de sal, sei lá, se eles derretem, sei lá, se eles entram em alguma reação química na sua boca, mas você sente eles penetrando entre a gengiva, cara. Tipo, é desesperador. E aí, tipo, entre os dentes você sente salgado, sabe? Tipo, é horrível, horrível. Não façam. Mas, assim, é só pra mostrar um pouco do processo de pesquisa pro livro, que foi muito interessante. Então, o que mais que a gente pode falar? Pra dar essas dicas. Tá? Acho que eu gostaria de, não é nem fazer um meia-culpa, mas até me justificar um pouco para quem já conhece meu trabalho com o público infantil, né, que é uma coisa que me preocupa muito. Porque assim, quem escreve livro para criança, não lê só livro para criança, né? Então, sabe? Você não é a Sandy, né? Não sou eu tenho meu lado devassa. Só tira a camisa e vai no acha da vadilha. Tipo, eu sempre gostei muito de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Neil Gaiman, sabe? São influências minhas que você não consegue Nelson Rodrigues. Tem um pouquinho de Nelson Rodrigues no livro também. Olha. Tem um pouquinho de Nelson Rodrigues. É o Iavu que eu vou te falar, cara. Mas não são coisas que transparecem, evidentemente, nos meus trabalhos infantis, né? Mas nesse, tipo, sabe? Você sabe que a partir do momento que esse livro for publicado, alguém vai achar alguma coisa de duplo sentido. Nas Princesas do Mar. Certo, certo. Mas sabe que eu tomei um extra cuidado com isso? Enquanto eu estava escrevendo e principalmente desenhando, porque a Mãe Natureza é muito sacana. Nas formas que ela faz no fundo do mar, sabe? Você falou que você estava escrevendo desenho Princesas do Mar, isso. Enquanto eu fazia Princesas do Mar, eu tomava um cuidado extra na hora de desenhar conchas e corais, e, tipo, todas essas formas, porque tipo, as pessoas acusam. Não, Moreia, né? Que sai. Meu, pega um coral, cara. Pega um coral pra você ver. É mesmo? É cômico. Então aquele castelo da pequena sereia da Disney aqui, E as né? pessoas veem coisas que supostamente não deveriam estar lá. É o fundo do mar, gente. E eu acredito que foi totalmente inocente, porque, de novo, a Mãe Natureza é muito sacana. O pastor teve uma ereção, não foi inocente. Onde que foi inocente isso? Essa não, mas a Ele tá do com vontade de castelo. banheiro. O castelo. Bom, e aí a gente separou aqui um dos 11 pontos, que é rapidinho, né? Tem pontos que tem, né? Quantas páginas? 20? O mais curto tem uma página, o mais longo tem 27. Mas de texto corrido no Word, né? Diagramado vai ficar um pouquinho maior. Então, esse conto tem uma página, basicamente, então não é longo. Então eu vou fazer a leitura para vocês aqui em primeira mão.